Você já imaginou abrir mão de todas as suas memórias só para ganhar um poder absurdo? Pois é, o protagonista dessa história fez exatamente isso. Ele trocou cada lembrança da vida passada, tudo que era importante, por uma única promessa: renascer num mundo Isekai com habilidades fora do comum. Esse é Kelvin. Quando desperta, a primeira coisa que ele sente é confusão total. Olha para os lados, não reconhece nada e solta aquele clássico: o que tá acontecendo? Onde eu tô? Mas antes que surte de vez, surge bem na frente dele uma tela brilhante de videogame como se fosse um RPG. Aparece até o botão de start. E adivinha? Como bom viciado em games, ele não pensa duas vezes e aperta. É nesse momento que a história realmente começa. Surge a deusa Melfina, com um carisma e presença de tirar o fôlego. Ela explica que ele morreu no mundo anterior e renasceu aqui. Só que tem um detalhe cruel: todas as suas memórias foram apagadas. Kelvin fica indignado. É como se tivesse deletado o save principal da vida dele. Mas a deusa explica que foi escolha dele mesmo. Lá no último momento, ele abriu mão das lembranças em troca de um poder absurdo. Kelvin, ainda tentando processar tudo, abre sua janela de status e descobre que sua classe é invocador. Não é só raro, é praticamente lendário. Um invocador pode alterar o destino de um reino inteiro. Mas antes de se empolgar, Melfina o alerta: é melhor esconder isso de todos. Se alguém descobrir, governos e nobres farão de tudo para controlá-lo. Só que aí vem a parte mais curiosa. Antes de morrer, Kelvin fez um pedido ousado. Ele quis que a própria deusa se tornasse sua serva. Sim, exatamente. O cara pediu para transformar a deusa suprema em sua parceira de aventuras. E o mais bizarro é que Melfina aceitou. Ela nunca tinha descansado em eras, sempre sobrecarregada, então resolveu encarar isso como umas férias. Kelvin, ainda sem entender direito, pergunta: mas como eu vou me apaixonar por você se não tenho memórias? Melfina então sorri e responde: você disse que mesmo sem lembranças, ainda se apaixonaria por mim. Ele fica tão constrangido que sai correndo, só que lá no fundo já começa a achar que talvez ela realmente seja o tipo dele. Com a cabeça a mil, Kelvin decide seguir até a cidade mais próxima. E, como todo aventureiro iniciante, a primeira parada é óbvia: a Guilda dos Aventureiros. O lugar é cheio de energia, gente pra todo lado, guerreiros discutindo, magos comprando suprimentos e, claro, recepcionistas organizando a bagunça. Kelvin vai até o balcão e pede pra se registrar. A recepcionista, com um sorriso profissional, entrega um formulário enorme. Quando ele começa a preencher, Melfina avisa: não escreva invocador, vai dar problema, coloque Mago Verde. Kelvin obedece, meio contrariado, e completa o registro. Pouco depois, recebe seu cartão de aventureiro Rank F, o nível mais baixo, praticamente lixo no sistema da guilda, e a recepcionista não tem dó de explicar. Aventureiros de Rank F só pegam os trabalhos mais básicos, tipo colher ervas, entregar recados ou caçar slimes. Kelvin até pensa em reclamar, mas Melfina o convence: escolha os slimes, pode ser útil para testar sua invocação, e ele aceita. Antes de partir, quase fica falido, compra um cajado de madeira barato, gasta o resto com hospedagem e parte para o campo. Chegando em uma área aberta, lá estão eles, um grupo de slimes azuis saltitando alegremente. Kelvin, cheio de confiança, avança, mas descobre rápido que as aparências enganam. O slime desvia, contra-ataca, e em questão de minutos, o grande invocador lendário tá apanhando de geleia. É cena digna de comédia. Um futuro herói tomando surra de uma ameba viva. Mesmo assim, Kelvin não desiste. Ele insiste, calcula cada movimento e, por fim, acerta um golpe certeiro, deixando o slime quase sem energia. Aproveitando o momento, tenta iniciar o pacto, só que imediatamente sente seu MP sendo sugado. Ela explica que isso é normal. Se erra o pacto na primeira vez, é isso que acontece. Metade da vida é drenada. Sabendo dessa informação, ele grita com Melfina: você podia ter explicado isso antes, mas já é tarde. Quando tenta mais uma vez, uma luz poderosa envolve o local e o contrato é selado. E assim, nasce o primeiro servo de Kelvin. Obviamente, todo servo que se preze precisa de um nome, e nosso protagonista resolve chamar ele de Cloto. Diferente dos outros, Cloto demonstra entusiasmo e até uma estranha ligação emocional. Kelvin percebe que consegue sentir os sentimentos dele, como se estivessem conectados por uma rede invisível. Decidido a testar as habilidades, ele manda Cloto atacar outros slimes. A deusa acha isso muito cruel da parte do protagonista. Seria como mandar o slime atacar e devorar a própria espécie. Isso seria canibalismo. No início, parece que o bichinho vai hesitar, mas de repente mostra uma ferocidade surpreendente. Parte pra cima com tudo, derrotando inimigos com facilidade. Para se aprimorar ainda mais, Kelvin aproveita e lança magias de vento, cortando os monstros ao meio. Em pouco tempo, a dupla eliminou vários inimigos, e nosso protagonista percebe que o servo dele está muito mais forte do que qualquer outro slime. E é aí que Melfina solta a maior bomba até agora. Por ser o invocador Rank S, Kelvin concede um bônus absurdo de mais 100 pontos em todos os status dos seus servos. Em outras palavras, Cloto virou uma arma de destruição fofinha. É tão apelão que até faz sentido reinos inteiros desejarem controlar os invocadores. A balança de poder é completamente desequilibrada por um único invocador. Depois do treino intenso, Kelvin retorna para a cidade, recebe a recompensa da guilda
guilda, algumas moedas, nada impressionante, mas o suficiente para garantir o jantar e o quarto na hospedagem. Ele ainda resmunga com Melfina: você podia ter me dado mais grana no começo, mas ela rebate: se fosse fácil, você não valorizaria a jornada. No caminho de volta, algo chama sua atenção. Um mercador de escravos exibe suas mercadorias na praça, e entre elas, uma figura rouba o foco de todos. Uma elfa mestiça de cabelos longos e olhos verdes, uma raridade quase mítica, que deixa até a multidão boquiaberta. Kelvin fica hipnotizado, pensando: talvez seria interessante ter um serve que obedece fielmente no seu arsenal. Infelizmente, ele não tem dinheiro nesse momento e resolve deixar essa ideia de lado. Por fim, ele segue até a hospedaria recomendada, chamada Canção do Espírito. Lá é recebido por Claire, a anfitriã. Ela oferece um quarto confortável, já tem o jantar preparado e trata Kelvin como se fosse da família. Ele sobe para o quarto para se trocar e, ao ver que não existem banheiras e nem banhos quentes para plebeus, Kelvin promete a si mesmo: um dia vou ter meu próprio quarto com banheira japonesa e toalhas quentinhas. E é nesse clima de barriga cheia e coração cheio de dúvidas que Kelvin termina o seu primeiro dia nesse novo mundo. No dia seguinte, a guilda já estava em movimento quando Andy chamou Kelvin no balcão. Ela trazia novidades. Ele havia subido de ranking, agora oficialmente um aventureiro ranking E. O garoto recebeu a notícia com um sorriso tranquilo e um agradecimento simples. Só que na sequência, já começou a analisar as missões disponíveis de ranking D, como se não fosse nada demais. A Andy quase engasgou. Aquilo não fazia sentido. Ele mal tinha terminado o básico e já queria pular degraus perigosos. Ela tentou argumentar, lembrando que ele sequer tinha um grupo formado. Missões de ranking D costumam ser feitas em equipe, afinal, monstros mais fortes não perdoam aventureiros solitários. Mas Kelvin pensou sem pestanejar: para ele montar um grupo só atrapalharia. Se alguém descobrisse que era invocador, sua vida deixaria de ser pacífica. Além disso, ele já tinha um parceiro forte ao seu lado e isso bastava. Andy logo entendeu. Ele estava tentando manter um perfil baixo, mesmo quando suas atitudes gritavam o contrário. Essa subida de ranking foi o suficiente para gerar um burburinho no salão. Todos se entreolharam, chocados, comentando em voz baixa: como um novato ranking F, agora E, já tinha conquistado esse tipo de reverência. As especulações começaram. Alguns apostavam que ele era um mago da corte que havia perdido patente e estava se escondendo. Outros diziam que talvez fosse um nobre de um reino distante, disfarçado de iniciante. A imaginação corria solta. A própria Angel, não se contendo, perguntou diretamente: ele não era um simples novato, certo? Kelvin desviou, dizendo que não poderia revelar muito sobre seu passado. Ela ficou constrangida e se desculpou, mas mesmo assim deixou um alerta. Era perigoso demais para alguém recém-promovido. Kelvin apenas respondeu que, se fosse necessário, fugiria, e nisso ele era mestre. A recepcionista suspirou. Antes de partir, ela ainda insistiu que pelo menos investisse em equipamentos melhores. Do jeito que estava, parecia alguém que comprou tudo na seção de usados da feira. Kelvin concordou, prometendo renovar o arsenal antes da próxima missão. Mas no fundo, sua empolgação já estava nas alturas. Ele queria uma missão ranking D de verdade. Foi quando um aventureiro de canto soltou uma sugestão venenosa: derrotar o Cavaleiro Negro Fantasma. Andy gelou na hora. Reconheceu a voz. Castiel, um aventureiro ranking C famoso por esmagar novatos, havia retornado. O salão inteiro virou os olhos para ele. Alguns cochicharam que Castiel era forte o suficiente para rivalizar com o ranking B, embora oficialmente ficasse em C. Outros lembraram das histórias de como ele adorava caçar iniciantes desavisados, transformando suas vidas em pesadelos. Castiel caminhou até Kelvin com aquele sorriso ensaiado de camarada, parabenizando pela promoção. Disse que seria um prazer guiá-lo como se fosse um veterano benevolente. Só que a guilda conhecia a fama dele. Ninguém ali comprava essa máscara. Kelvin não se deixou enganar. Quando Castiel sugeriu formar grupo, ele cortou na lara. Não precisava de parceiros. E ainda provocou, dizendo que Castiel não teria nenhuma vantagem em se juntar a alguém tão mais fraco. Castiel riu, mas por dentro o olhar mudou. Kelvin ativou sua habilidade de avaliação e descobriu a verdade. Nível 34. Título de assassino. Um adversário perigoso. Para evitar o embate imediato, Kelvin lançou uma proposta ousada. Que tal uma disputa? Quem derrotasse o Cavaleiro Negro primeiro seria o vencedor. Ele iria sozinho. Castiel gargalhou, como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo, mas aceitou. Afinal, para ele, seria divertido assistir aquele novato ser esmagado. O clima na guilda ficou pesado. Muitos sabiam da fama de Castiel, mas ninguém ousava intervir. Bastou um olhar dele para silenciar qualquer tentativa. Andy ficou aflita, sem saber como ajudar, mas Kelvin parecia determinado. Ele até murmurava planos sozinho, o que deixou algumas recepcionistas ainda mais tensas. Era como ver alguém rindo em frente a um precipício. O grupo de Castiel partiu primeiro para o Castelo Antigo, local assombrado pelo espírito maligno. Quando chegaram, encontraram apenas esqueletos espalhados pelo chão. Algo já estava errado. Todos os mortos-vivos haviam sido derrotados. Então, Kelvin apareceu, tranquilo, segurando um cajado. A simples presença dele com uma arma mágica já provava que não era um amador qualquer. Castiel não perdeu a chance de zombar, insinuando que ele tinha desistido de lutar sozinho, mas Kelvin rebateu firme, dizendo que estava apenas cumprindo sua parte. De repente, o ambiente mudou. O esquentadinho do grupo partiu para cima dele, mas as vinhas de Madalama surgiram no chão, sugando os pés dos aventureiros. Rajadas de vento cruzaram a sala. As armadilhas foram todas preparadas por Kelvin antes mesmo deles chegarem. Um dos membros tentou fugir tremendo de medo e sentindo calafrios na presença de Kelvin. E aí veio o golpe final. Cloto, o slime invocado, apareceu na versão atualizada
atualizada, enorme e com o título de Devorador, uma criatura tão ameaçadora que parecia mais um mini rei demônio. O caos tomou conta. Um dos subordinados foi arremessado contra a parede. Raj lutou contra a areia movediça e conseguiu escapar, mas logo foi agarrado pelo slime. O pânico se espalhou. Castiel, vendo seus homens caírem um a um, avançou contra Kelvin, só que em questão de segundos foi derrubado e humilhado. O veterano, tão temido pela guilda, agora jazia no chão. Kelvin observou tudo e pensou o quanto aquele grupo não passava de caçadores de novatos. Um desperdício de força. Mas a verdadeira luta ainda estava por vir. Na sala seguinte, encontrou o Cavaleiro Negro Fantasma. Nome: Gerhard. Nível 53. Um oponente de peso. Nosso protagonista já anuncia em alto e bem claro que veio para derrotar ele. Só que, em vez de atacar de imediato, Gerhard começou a falar. Para surpresa de Kelvin, o cavaleiro contou que já havia sido humano, capitão cavaleiro de um reino chamado Alcar, narrou como o país entrou em colapso, como perdeu a família e como acabou amaldiçoado a vagar como espírito. Um cavaleiro amaldiçoado, mas com resquícios de humanidade. Gerhard era tão inesperado que até ofereceu uma bala que tinha no bolso. Sim, o lendário Cavaleiro Negro Fantasma ofereceu doce pro garoto que veio derrotá-lo. Kelvin ficou atônito, mas logo descartou a conversa. O importante era a luta. Ele propôs que, se vencesse, Gerhard se tornaria sua invocação. O cavaleiro sorriu, aceitando o desafio. Só serviria a alguém realmente digno. A batalha começou intensa. Kelvin lançou magias de vento e terra, mas Gerhard bloqueava com a espada como se fosse brincadeira. O cavaleiro provocava a cada golpe, elogiando e zombando ao mesmo tempo. Cloto ajudava como suporte, criando aberturas, mas a força de Gerhard era esmagadora. Ele parecia ter limites. Foi quando Kelvin decidiu apelar. Criou uma pressão de ar esfoxiante e lançou uma magia devastadora. Gerhard, pego no impacto, caiu, mas ainda assim sorriu. Ele reconheceu o garoto. Aceitou que a partir daquele momento serviria como seu novo rei. Kelvin retornou à guilda com o fragmento do cavaleiro. A notícia se espalhou rápido. Todos ficaram incrédulos. Um novato não apenas derrotou criminosos e humilhou Castiel, mas também subjugou uma lenda ranking D. Andy o chamou discretamente, dizendo que o mestre da guilda queria agradecê-lo pessoalmente. Ele ainda receberia uma promoção especial, mas o olhar dela mostrava algo a mais. Era medo misturado com fascínio. Kelvin estava avançando rápido demais. Gerhard, agora sua invocação, começou a se adaptar. Continuava chamando Kelvin de garoto e não de senhor. Para piorar, ele ainda sugere que Angel poderia virar esposa dele. Kelvin já não sabia o que era mais cansativo, enfrentar monstros ou lidar com as piadas divinas desses dois na cabeça dele. No fim do dia, enquanto subia para o último andar da guilda, encontrou um homem misterioso que o cumprimentou calmamente.